Que história inacreditável é essa que a vida nos traz hoje, provando mais uma vez que a competência não tem idade e que a verdade sempre vence o preconceito. Preparem-se para conhecer Cecília, a advogada de 7 anos, que deu uma aula de dignidade no tribunal para um pai arrogante e seu advogado de terno caro, provando que amor vale mais que qualquer milhão. A narrativa da pequena Cecília é mais do que uma crônica judicial. É um hino à resiliência, à sagacidade precoce e, acima de tudo, ao amor incondicional que floresce na adversidade, demonstrando que a inteligência emocional e a pureza de intenções superam de longe a frieza do capital. O tribunal da terceira vara de família ficou em silêncio absoluto. A atmosfera era pesada, tensa, impregnada pelo drama humano que se desenrolava. O juiz Roberto Mendes, 58 anos, com 3 décadas de carreira pautada pela seriedade e pelo pragmatismo, mal conseguia limpar os óculos. Ele já tinha visto de tudo: divórcios litigiosos, disputas acaloradas por bens e a eterna briga pela guarda de filhos. Mas o que estava diante dele era inédito, quase surreal. O motivo? Uma menina de 7 anos, Cecília, parada no centro da sala, com uma pasta de papéis decorada com adesivos de unicórnios e um ar de inabalável convicção. Seu queixo estava erguido como o de uma profissional em início de uma sustentação oral crucial. Ela olhou diretamente para o juiz, ignorando a plateia de advogados e curiosos, e disparou a frase que paralisou o mundo. Eu sou a advogada da minha mãe, Rosana Silva. A mãe, Rosana, uma mulher que ganhava a vida com o suor de seu trabalho como auxiliar de limpeza, com salário mínimo e meio, estava sentada lá no fundo, encolhida no banco de madeira. Ela cobriu o rosto com as mãos calejadas, sentindo-se simultaneamente humilhada pela situação e inundada por uma onda avassaladora de emoção e orgulho pela audácia da filha. Rosana havia implorado a Cecília que não fizesse aquilo, que o juiz não permitiria, que seria uma vergonha, que o risco de ridículo era grande demais. Mas a determinação da filha era de aço. Rosana sentia o peso do olhar de todos, mas no fundo, uma chama de esperança aquecia seu coração, uma certeza de que a pequena sabia o que estava fazendo. E do lado direito, o pai, Ricardo Ferreira, um empresário de sucesso com reputação a zelar, acompanhado de seu advogado de terno caríssimo, Dr. Marcelo Santos, não se conteve. Ele começou a rir alto e arrogantemente, um som oco e desrespeitoso, como se aquele fosse o mais hilário espetáculo circense que a justiça já presenciara. Meritíssimo! Isso é ridículo! A menina está brincando de escolinha. Eu exijo que a retirem. Mas a brincadeira acabou ali, no instante em que Cecília firmou o olhar. O advogado de Ricardo, Dr. Marcelo Santos, um homem que ostentava ares de superioridade, se levantou pedindo formalmente a retirada da menor, alegando desrespeito ao tribunal e à seriedade dos ritos processuais. Ele tentava, com sua voz grave e sua postura imponente, reestabelecer o que considerava a ordem natural da justiça, onde apenas os doutores podiam falar. Mas Cecília não se moveu 1 milímetro. Sua quietude era mais poderosa do que qualquer grito. E aí a bomba explodiu. Ela citou a lei com a precisão de um jurista experiente, a voz infantil soando estranhamente firme no ambiente solene. Meritíssimo. Conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho o direito de ser ouvida em qualquer procedimento judicial que envolva meus interesses. Minha fala não é um brinquedo, é um direito legalmente previsto. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio do choque, da incredulidade misturada com o reconhecimento involuntário e a admiração pela inteligência precoce. Ela continuou implacável, passando ao mérito da questão. Afinal, seu pai falhou no dever do poder familiar,
artigo 1634 do Código Civil, ao abandonar ela por 3 anos consecutivos, negligenciando não apenas o suporte financeiro, que apesar de ínfimo era importante, mas, o que era infinitamente mais grave, o suporte emocional, a convivência e a presença educativa. Ela explicou que a guarda, segundo a lei, artigo 1583, parágrafo 2º, deve ser unilateral quando um dos pais não oferece condições adequadas ou demonstra total desinteresse pelo cotidiano do filho. Ela, Cecília, era a prova viva da inadequação paterna, o documento humano do desleixo. Mas a verdade nua e crua, o motivo real da disputa, estava na pasta escolar decorada com unicórnios. Cecília tirou um celular velho e a bomba se tornou atômica. A maneira como ela manuseou o aparelho, um modelo antigo de Rosana, mas carregado com a arma mais poderosa, a verdade incontestável, era de tirar o fôlego. Tenho aqui evidências que comprovam as verdadeiras intenções do meu pai, que nada tem a ver com afeto ou dever parental. A gravação de Ricardo confessando ecoou pelo tribunal, clara e incriminadora, vinda de um aparelho que, ironicamente, ele consideraria obsoleto. As palavras do pai eram um soco no estômago da ética e da moral, a confissão da mais pura e descarada ganância. Eu quero a guarda da menina e quero rápido. A menina vai herdar uma grana boa do avô dela. Estou falando de quase 2 milhões de reais. Se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. É a minha chance de reerguer a empresa. O tribunal ficou em silêncio sepulcral. A ganância pura e cristalina, sem qualquer disfarce, exposta pela coragem e sagacidade de uma criança de 7 anos. Ricardo ficou branco como papel, o sorriso arrogante desmoronando em uma expressão de pânico e desespero. Dr. Marcelo tentou desesperadamente alegar que a gravação era clandestina, que violava o sigilo das comunicações e era, portanto, uma prova ilícita. Mas Cecília deu outra aula de direito, refutando-o com um conhecimento que parecia impossível para sua idade, citando precedentes jurídicos que surpreenderam até o juiz. Doutor, a gravação não é clandestina quando é feita por mim, um dos participantes da conversa, para proteger meus próprios direitos e provar a intenção oculta dele de me usar como objeto financeiro. Lei 13.441, referente à gravação de conversas em que um dos participantes é quem grava para sua própria defesa. Ela provou todas as mentiras dele com documentos meticulosos. Ela apresentou seu boletim escolar com média 9,8, que mostrava o ambiente de estudo, dedicação e suporte proporcionado por sua mãe. Sua mãe é presente, uma rocha de suporte e afeto. E seu pai? Cecília apresentou um relatório simples e objetivo. Em 2 anos, ele apareceu na escola exatamente 0 vezes. Ele não sabia nem o nome completo da professora, nem a cor favorita dela, nem o nome de seu melhor amigo. E para fechar o caixão da arrogância paterna, Cecília fez o pedido que emocionou a todos, a jogada que desarticulou o último argumento de Ricardo. Renuncio formalmente à herança do meu avô. Não quero os 2 milhões de reais. O choque foi total. Uma renúncia irrevogável à fortuna. Ela explicou a lição que o pai jamais entenderia, uma lição de vida destilada de sua tenra experiência. Prefiro viver com amor e dignidade ao lado da minha mãe do que ser rica com um pai que não me ama de verdade e só enxerga em mim uma conta bancária. O amor da minha mãe vale muito mais do que 2 milhões de reais. Quem ama de verdade, ela ensinou, não machuca e não usa o filho como objeto de lucro ou alavancagem financeira. O juiz ficou visivelmente tocado, a emoção pesando em seus olhos experientes. Pela primeira vez na história daquele tribunal, ele deu à criança o título que ela merecia, um reconhecimento oficial de seu papel. Pode continuar, doutora Cecília. No final, a guarda permaneceu exclusivamente com a mãe Rosana Silva,
Porque se há algo que aprendemos é que o amor verdadeiro, quando apoiado pela verdade e pela lei, sempre vence o dinheiro. A sentença foi proferida no mesmo dia, uma decisão rara e imediata, que refletia a clareza incontestável dos fatos apresentados. A história da batalha judicial foi contada, mas o público merece saber o mais incrível: como Cecília descobriu todo esse direito em apenas 3 semanas e como a mãe, uma faxineira, a ajudou a montar essa defesa. E o que aconteceu com o pai ganancioso? Esta é a história de bastidores, a crônica da dedicação e da inteligência em face da adversidade. A semente da revolução foi plantada 3 semanas antes, na humilde casa de Rosana e Cecília. Um lar simples, mas repleto de afeto. O dia havia sido particularmente difícil. Rosana chegara exausta do trabalho, as mãos ardendo de produtos químicos, a alma pesada pelo cansaço. O envelope da citação judicial, com os dizeres frios de um processo de guarda, estava sobre a mesa de plástico. Ricardo, o pai ausente e motivado por interesses escusos, pleiteava a guarda, alegando melhores condições financeiras e usando o futuro dinheiro da herança do avô de Cecília, que era avô paterno, falecido recentemente e muito rico, como principal argumento. A soma era de aproximadamente 2 milhões de reais. Rosana desabou. O advogado público que a atendera havia sido pessimista, focado apenas na discrepância financeira. Ele tem mais recursos, Rosana. A justiça, infelizmente, pesa muito isso. É quase 2 milhões de reais em jogo. A quantia é colossal. É muito difícil reverter a situação. Cecília viu as lágrimas da mãe, não as lágrimas de dor física, mas as de desespero e medo de perder a filha. Naquele momento, a menina de 7 anos não viu mais a mãe como a auxiliar de limpeza, mas como uma heroína em perigo, e ela, Cecília, seria sua defensora. O que é recursos, mamãe? O que é guarda? E o que significa melhores condições financeiras se ele nunca me dá um abraço? Perguntou Cecília, com a mente de um pequeno filósofo. Rosana tentou explicar o sistema judicial de forma simples, mas a curiosidade de Cecília era insaciável. Em vez de aceitar o destino, ela propôs a solução que mudaria suas vidas. Então a gente tem que estudar a lei, mamãe. A gente estuda a lei mais do que ele estuda o dinheiro. A biblioteca de Rosana e Cecília era composta por um celular velho, com acesso limitado à internet. Apenas quando havia Wi-Fi de um vizinho generoso ou da biblioteca pública do bairro. E alguns livros jurídicos empoeirados que Rosana havia encontrado em uma caçamba de lixo, provavelmente descartados por algum escritório de advocacia. Esses livros, antes lixo, se tornaram tesouros. Em metodologia de estudo, era caótica, mas profundamente apaixonada e dedicada. Rosana, com seu ensino fundamental incompleto, lia em voz alta os artigos de lei, tropeçando nas palavras difíceis, como litigioso, precedente e jurisprudência. E Cecília, com sua mente de gênio precoce, decifrava o sentido prático e aplicável a seu caso. Elas criaram um glossário improvisado no verso de um calendário antigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, S.A. Rosana lia. Artigo 28. A criança e o adolescente têm o direito de ser ouvidos e participar da definição de seus interesses. Cecília interrompia, os olhos arregalados de surpresa e determinação. Mamãe, a lei diz que eu tenho que ser ouvida. Não o advogado dele, nem o seu, mas eu. Se a lei me dá a voz, eu vou usá-la. Eu vou falar por nós duas. Foi ali que nasceu a ideia audaciosa de Cecília se autoproclamar sua própria advogada e a principal testemunha. O Código Civil, o artigo 1634, sobre o dever do poder familiar, foi a segunda chave. Rosana listava as obrigações: sustento, guarda, educação, convivência. Cecília fazia a contabilidade mental, como uma auditora implacável.
Ele não paga a escola há meses, mamãe. Ele não vem nas reuniões. Ele não sabe nem se eu gosto de feijão ou se o meu sonho é ser veterinária. Ele falhou em quase tudo o que está escrito aqui. Rosana percebeu que o amor de Cecília, a memória detalhada dos atos do pai, era a maior prova de todas. A ausência paterna, meticulosamente registrada na memória da filha, valia mais do que qualquer prova material. A gravação e a Lei 13.441, a descoberta da herança de 2 milhões de reais, foi acidental, mas providencial. Cecília ouviu a conversa por telefone do pai em um parque, falando sobre a grana do avô e o plano de usá-la. Foi um choque, pois ela acreditava que ele queria a guarda por saudades tardias. Cecília, que havia visto um vídeo na internet sobre como gravar áudio no celular, agiu por instinto de sobrevivência e escondeu o telefone sob a mochila e gravou o pai confessando sua ganância. Quando Rosana, apavorada, pensou em não usar a gravação, temendo a ilegalidade, Cecília pesquisou, com a ajuda de uma bibliotecária, a quem ela disse que era um trabalho escolar complexo, e descobriu a exceção da Lei 13.441. A gravação não é clandestina quando feita pela própria vítima para sua defesa e proteção. Rosana, a mãe, se tornou a assistente jurídica dedicada de sua filha. Enquanto a mãe varria e passava pano na casa dos outros, ela pensava em analogias simples para explicar o direito à filha, reforçando a estratégia. Cecília, o direito é como um quebra-cabeça. Você tem que achar todas as peças certas, os documentos, e encaixar a parte da lei que explica por que ele está errado. Se a lei diz que ele tem que pagar o sustento e ele não paga, isso é um furo na defesa dele. Anota o furo, filha, e guarda a prova. A pasta escolar de unicórnios, que continha o boletim com média 9,8 e os bilhetes da escola que comprovavam as 0 visitas do pai, era o dossiê da defesa. Rosana, com um salário que mal dava para o básico, o equivalente a R$ 1.220, havia gasto o que tinha para fazer cópias dos documentos na Lan House. Cada folha era um sacrifício financeiro, mas uma arma moral. A parte mais difícil foi a renúncia à herança. Rosana chorou, dizendo que o dinheiro, os 2 milhões de reais, poderia mudar a vida delas para sempre, tirá-las da exaustão diária. Mas Cecília foi firme e ética. Mamãe, esse dinheiro tem o cheiro da mentira do papai e do desamor. Eu não quero um presente que ele só quer pegar de volta, me tirando de você. Eu não quero 2 milhões de reais se o preço for você e a nossa paz. A decisão da menina de abrir mão da fortuna por amor foi o golpe de mestre. Não havia argumento financeiro que pudesse rebater a pureza e a força moral desse gesto. O desfecho do julgamento foi apenas o começo. A história da doutora Cecília, a advogada de 7 anos que desmascarou o pai ganancioso, vazou do tribunal. Um estagiário de direito, chocado com a cena, gravou um trecho do depoimento final e postou anonimamente na internet. A história viralizou em questão de horas, reverberando por todo o país. O juiz Roberto Mendes, que havia sido pego de surpresa e profundamente tocado, convocou Rosana e Cecília ao seu gabinete no dia seguinte. Ele queria se certificar de que a renúncia à fortuna era um ato livre e consciente, e não resultado de manipulação. Rosana, ainda atordoada pela vitória, confirmou que a decisão era de Cecília e que ela a apoiava integralmente, orgulhosa. O juiz, com a voz embargada pela emoção, falou para Rosana com o respeito que ela merecia. Sua filha não apenas ganhou um caso de guarda, senhora Rosana. Ela restaurou minha fé na justiça, no propósito da lei. Ela me lembrou que ele fez mais do que apenas validar a guarda. Ele emitiu uma determinação formal, anexada ao processo, elogiando a extraordinária maturidade, acuidade jurídica e integridade moral da menor Cecília Silva.
e sugeriu que o caso fosse estudado nas faculdades de direito como um precedente moral de prevalência do interesse do menor e da escuta qualificada da criança. Ricardo Ferreira e seu advogado, Dr. Marcelo Santos, foram tragados pela humilhação. Dr. Marcelo Santos. A gravação e a derrota humilhante, onde ele foi publicamente corrigido por uma criança, mancharam profundamente sua reputação. Seu escritório sofreu uma debandada de clientes, que não confiavam mais na competência de um profissional que havia perdido para uma menina de 7 anos. O dinheiro do terno caro não pôde comprar a dignidade perdida. Ele tentou, sem sucesso, reverter a decisão, mas o juiz Mendes rejeitou o recurso com veemência, citando a própria gravação de Ricardo como prova irrefutável de suas motivações financeiras e não afetivas. Ricardo Ferreira. A exposição de sua ganância na gravação foi devastadora. A mídia o apelidou de o pai de 2 milhões de motivos. Seu círculo social o evitou e seus negócios sofreram pesados reveses. Mas o pior foi o desdobramento da herança. O testamento do avô de Cecília tinha uma cláusula que Ricardo não sabia. O valor de 2 milhões de reais só seria administrado por ele se o juiz do caso de guarda atestasse sua idoneidade moral para o papel de pai. Com a decisão de Mendes e a gravação exposta, Ricardo foi considerado moralmente inapto. A herança foi legalmente congelada em uma conta judicial, com a determinação de que seria administrada por um tutor designado pelo juízo, e seria liberada para Cecília apenas ao atingir a maioridade, sob estrito monitoramento judicial para protegê-la de futuras tentativas de fraude. Ricardo perdeu a guarda, perdeu a herança, e sua pensão alimentícia foi reavaliada para o valor máximo permitido, com desconto direto em folha, para garantir que Cecília recebesse o sustento que Rosana nunca pôde exigir na totalidade. A vida de Rosana e Cecília mudou drasticamente, mas não pela riqueza material. Rosana recebeu uma proposta de trabalho irrecusável de um dos advogados do tribunal, que havia se emocionado com o caso, não mais como faxineira, mas como assistente de escritório, pois ele viu sua dedicação em ajudar Cecília na pesquisa e organização dos documentos. O salário era o equivalente a 2 salários mínimos, o que trazia uma estabilidade inédita e a dignidade de um trabalho que não lhe custava a saúde. Cecília se tornou um símbolo de coragem e integridade. Escolas, faculdades de direito e instituições jurídicas a convidavam para falar sobre o caso. E ela sempre repetia sua lição fundamental, a base de sua defesa. O amor é a primeira e mais importante lei. E a verdade é a única jurisprudência que nunca falha. A herança de 2 milhões de reais permaneceu intocada, um fantasma do passado que não lhes interessava mais. O verdadeiro tesouro era o presente, a tranquilidade, a dignidade e, acima de tudo, o laço indestrutível de amor, confiança e parceria entre mãe e filha. A pequena Cecília, com sua pasta de unicórnios, provou que a justiça não se mede por poder ou riqueza, mas pela força da verdade e pela coragem de um coração puro. Rosana, a mãe, costumava dizer com um sorriso: "Nós trocamos 2 milhões de reais por algo que não tem preço. A certeza de que a Cecília crescerá, sabendo que a honestidade e o afeto valem mais do que qualquer riqueza." E Cecília, a advogada mirim, completava: "O amor, mamãe, é o único contrato que a gente nunca deve quebrar, e ele não precisa de cláusula de rescisão." A saga da doutora Cecília é um lembrete eloquente de que a idade é apenas um número, e que a verdadeira sabedoria reside na moral e na ética, e não no saldo bancário. O Tribunal da Terceira Vara de Família nunca mais seria o mesmo, e o nome da pequena Cecília Silva entrou para a história como a menina que ensinou a todos que a dignidade vale muito mais do que qualquer milhão, e que a voz da criança, quando ouvida com seriedade, é a bússola mais segura da justiça.
A história de Cecília continua a inspirar. Sua determinação em estudar a lei a levou a se apaixonar pelo universo jurídico. Com o passar dos anos, ela se dedicou aos estudos com a mesma garra. Ela se tornou a mais jovem advogada a ser aprovada no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de sua região, dedicando-se a defender, prioritariamente, casos de crianças e famílias carentes, provando que sua jornada não foi um caso isolado, mas sim o início de uma nobre vocação e um compromisso inabalável com a justiça social. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.